Eu queria convidar a Sarita Albagli para fazer a sua fala. Bom, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer ao Abel a oportunidade de me convidou para coordenar as discussões preparatórias desse painel e, portanto, foi um trabalho rico. E também parabenizar o Cielo nessa comemoração dos 20 anos, sair da zona do conforto, né? Enfrentar essa nova questão, esses novos desafios, que é se mover do acesso aberto para a chamada ciência aberta. E a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que ciência aberta é um termo sobre o qual não há consenso. Pelo contrário, existe muito debate, inclusive muita divergência, muitos interesses diversos. E, portanto, dada a importância do Cielo, né, todo o papel que o Cielo já desempenhou e tem ainda a desempenhar, tem um peso bastante grande o tipo de estratégia, o tipo de direção que o Cielo vai dar nessa passagem do acesso aberto para a ciência aberta. As repercussões disso na forma como no Brasil a gente vai implementar e adotar essa perspectiva, a forma como o Cielo vai enfrentar essa discussão vai ter um peso enorme. Então, eu parabenizo da gente estar podendo discutir isso de uma maneira franca e aberta e enfrentando as questões delicadas, né, que esse debate envolve. Eu não tive oportunidade, o tempo que Tayane fez um belo trabalho nos pré-prints de mobilizar um enorme grupo de trabalho. O painel começou já um pouco mais tarde e, portanto, nós optamos por convidar algumas pessoas que já vêm tendo uma trajetória importante nessa discussão para preparar algumas contribuições e a gente tentar fomentar algum debate. Eu acredito que vocês conheçam boa parte deles, professora Hebe Vessuri, que vem capitaneando essa reflexão há muitos anos sobre as políticas de ciência e tecnologia na América Latina, professor Leslie Chan, da Universidade de Toronto, um dos primeiros que assinaram, capitanearam a iniciativa de Budapeste, e vem discutindo a questão da ciência aberta no desenvolvimento, o professor Cameron Nilo, que foi da PLOS, dos Quantum Principles, e continua bastante ativo nessa questão da ciência aberta. E também geração mais jovem, professor Mariano Fressoli, da Argentina, que vem fazendo a ponte dessa discussão da ciência aberta com a inovação cidadã, os laboratórios cidadãos. E queria mencionar também nosso aluno de doutorado, André Appel, que foi meu braço direito aí para levantar e vem fazendo uma bela tese de doutorado sobre essa passagem, os novos desafios da ciência aberta frente às agendas da ciência aberta. Portanto, eu vou trazer aqui um pouco uma síntese dessas contribuições, convidando todos a conhecerem os posts, né? Porque ali, nos textos, essas ideias estão mais desenvolvidas, os posts estão no painel, que é o 4.1, e também no blog do Cielo, mas no painel vocês encontram ali, no menu dos posts, os textos todos reunidos, né? Eu queria, antes de entrar propriamente na apresentação, lembrar que o desafio de pensar acesso aberto para a ciência aberta é que a gente entende a ciência aberta como um movimento de movimentos. Portanto, não é apenas um termo guarda-chuva, como a gente ouve falar muitas vezes, e não são vertentes independentes que vão das publicações abertas aos cadernos abertos de laboratório, os dados científicos abertos, as ferramentas abertas, até a ciência cidadã e mesmo os recursos educacionais abertos, mas o que a gente vê hoje na prática é que essas vertentes elas estão mutuamente interrelacionadas. Não dá para pensar um lado e deixar o outro descoberto. Então, esse é o desafio. Como é que a gente trata de uma maneira integrada e holística essas várias vertentes que se apoiam do chamado movimento, porque é um movimento social. Isso também a gente tem que entender. Hoje as políticas estão chegando para, de algum modo, lidar com essa realidade, mas é um movimento que começa de baixo para cima. É um movimento que vem das comunidades científicas, na sua relação com a sociedade, e, portanto, o papel das políticas
pode ser importante nos dois sentidos, tanto no sentido de fomentar e dar lugar para que essas inovações no modo de fazer ciência avancem, mas também podem criar obstáculos. Então, a gente tem que estar muito atento em relação ao papel das políticas nesse cenário de mudanças, né? Outra coisa que a gente tem que entender, principalmente quando a gente pensa nesse painel dos impactos sociais e políticos, é o que está por trás dessa ascensão e dessa discussão do que é a abertura da ciência. Como já foi dito, né, o papel da mudança da base técnica, principalmente as novas plataformas digitais, que criam novas oportunidades e estão associadas também a novas culturas, novos modos de produzir conhecimento, de colaboração, de coprodução, mas também tem uma outra vertente que coloca a questão da abertura numa outra dimensão, que são os novos desafios globais que a humanidade enfrenta hoje, né? A gente vive uma crise planetária, que tem uma urgência, uma complexidade de questões, que exige não só novas soluções, mas também novas formas de pensar essas soluções e de abordar problemas. Portanto, colocam novas questões e modos de fazer, de produzir ciência, tecnologia e inovação. E, portanto, a gente diz que a ciência aberta ela pode cair numa vertente simplesmente pragmática, num novo produtivismo, aumentar a velocidade da circulação, da produção da ciência e tecnologia, mas também ela tem uma vertente que é uma vertente democrática, que é no sentido de expandir a base social, a porosidade e a interlocução da ciência com outros tipos de saberes, porque a gente sabe que a ciência ela vem propor soluções, mas ela também está na base de muitos desses problemas que a gente apontou, que a gente vive na contemporaneidade, na base de uma matriz energética que se mostrou insustentável, na base de uma sociedade que está globalmente em guerra, enfim, a parte da ciência esteve, de algum modo, como parte dessa crise. Então, a gente tem que pensar que ciência que nós queremos e que ciência aberta para enfrentar esse conjunto, essa crise. E a gente acha que pode haver uma relação virtuosa entre esse que a gente chama de uma vertente pragmática e uma vertente democrática, né? Então, a nossa questão é, para quem produzir ciência e ciência aberta, para quê? Em que condições a gente abre o conhecimento? A gente sabe das assimetrias, das relações assimétricas entre os diferentes atores que estão envolvidos aí no que o Bourdieu chama que é o campo científico, mas que a discussão da ciência aberta abre o campo científico para outros agentes cognitivos e outros espaços de produção de conhecimento. O que conta, e aí a gente vai para as métricas, e fundamentalmente quem conta. Quando a gente fala de dar visibilidade ao conhecimento, que eu acho que essa é uma coisa importante, é um papel importante, inclusive, que o Cielo vem desempenhando. Quando a gente tem políticas de visibilidade, determinadas políticas de visibilidade, a gente também pode dar invisibilidade. A gente cria simultaneamente certas invisibilidades para alguns outros tipos de conhecimento. Então, tudo isso, a gente está num terreno em que tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente está discutindo as estratégias da ciência aberta. Bom, então a agenda, o que essas pessoas que contribuem, esses colaboradores do painel, alguns eixos que acabaram um pouco se confluindo para algumas questões, né? O futuro da comunicação científica, né, é um dos pontos, as visões, as estratégias, o questionamento das estratégias e do conceito de internacionalização, os novos modelos de negócio envolvidos também nas estratégias de abertura de acesso aberto e da abertura da ciência, a relação com a independência ou fechamento das infraestruturas que dão suporte a esses novos modos de fazer ciência, os novos desafios da abertura e, por fim, isso é trazido mais pelo nosso grupo de pesquisa, o que a gente chama que é o novo desafio, que é da ciência aberta à ciência do comum. Bom, a contribuição, então, da professora Hebe Vessuri, ela se concentrou nessa discussão sobre o futuro da comunicação científica. E ela, primeiro, dizendo, olha, se espera que o acesso aberto se ajuste às formas novas, normas e rotinas das revistas e artigos,
tais como eles são. Então, ela chama atenção que aparecem novas formas de publicação, na forma de plataformas abertas de publicação, e, portanto, a gente tem que ter uma perspectiva de que o periódico científico, os artigos científicos fazem parte de um grande ecossistema de possibilidades de publicização e de comunicação da ciência, e que são transformações muito imprevisíveis, né? Então, pensar sobre o futuro da comunicação científica é se abrir para essas várias possibilidades que vão além do formato do artigo científico tal qual a gente conhece hoje. Então, ela chama atenção que nós deveríamos nos focar muito mais nas funções do que é o processo de comunicação científica do que nos formatos. Os formatos eles deveriam fazer parte das funções, segundo ela, que é promover o grande diálogo na produção do conhecimento. O Cameron Nealon já chama a atenção para a discussão da internacionalização, e ele chama a atenção dizendo que o desempenho da ciência, muitas vezes, o desempenho da excelência, muitas vezes ele está acima da excelência do desempenho. Então, ele fazendo uma visão crítica de que o que é a excelência, né? Ele vai dizer, olha, critérios de qualidade eles não são objetivos. O que se chama de padrões internacionais, muitas vezes, apesar do Abel dizer, olha, não tem essa distinção, temos que superar essa distinção norte-sul, mas a gente sabe que os padrões de internacionalização de qualidade do que seja internacional são definidos não globalmente, mas de maneira situada nos grandes centros produtores de conhecimento. Então, ele vai dizer, olha, esses interesses, esses critérios, eles de fato não são globais. Então, ele coloca uma distinção entre internacionalização, uma abordagem de internacionalização e de uma abordagem global sobre o que é a produção do conhecimento. Então, ele vai dizer que, implícito a esse objetivo da internacionalização, muitas vezes tem novos ciclos de dependência, criando mercados para novos serviços, né? Então, ele vai dizer, as publicações abertas, o processo de abrir a ciência, muitas vezes tem caminhado para infraestruturas altamente custosas e que requerem um enorme esforço de acesso a essas infraestruturas para manter os padrões hoje que se exigem do que se considera ser a ciência aberta. E é nesse sentido também que o Leslie Chan vai chamar a atenção para os novos modelos de negócio que surgem em torno das infraestruturas. Essa é uma grande discussão hoje no movimento da ciência aberta, portanto, a gente tem que estar muito atento em relação às escolhas sobre essa estrutura, porque muitas vezes os esforços que a gente faz no sentido de abrir conteúdo e abrir dados, eles são, vamos dizer assim, são negados, né? são obstaculizados por novos fechamentos nas infraestruturas. Então, ele cita vários trabalhos que mostram a tendência de verticalização e de oligopolização da indústria de publicação científica. Tendências de fusões e aquisições nessas indústrias que mostram uma indústria que hoje é altamente concentrada e que vem migrando de negócios de conteúdos para negócios de vendas de serviços e análises de dados. São negócios, na verdade, negócios de soluções. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos provendo não só abrindo os nossos dados das pesquisas, mas também os dados das nossas plataformas, das nossas publicações, e isso pode retornar para nós, de uma forma comercializada, na venda de indicadores, na venda de formas de submissão. Então, essa é uma grande discussão da importância da independência das infraestruturas que dão suporte aos esforços de ciência aberta, justamente para possibilitar os vários possibilidades de resultados, de outputs da chamada ciência aberta, né? Então, ele vai dizer que o mesmo sistema global de validação, de algum modo, ele está sendo controlado por um número pequeno de corporate players, né, de grandes empresas globais que estão situadas nos grandes países concentradores de conhecimento científico. Então, para apoiar o espírito da ciência aberta, é preciso estar muito atento a essa questão das infraestruturas.
Por fim, o Mariano Fressoli vai dizer que, chamar a atenção que os desafios da abertura estão apenas começando. Quando a gente fala, vamos migrar do acesso aberto para a ciência aberta, a gente vai ter que enfrentar essa complexidade da agenda, essa multiplicidade de aspectos que envolvem a ciência aberta, e aí, retornando à discussão da Hebe Vessuri, a abertura significa transformação. Então, de que maneira as revistas, os nossos periódicos científicos, podem se integrar a esse conjunto de outras ferramentas e experiências de ciência aberta que estão sendo aí inovados a cada dia. Um processo que está todo dia se transformando. Quem está acompanhando essa agenda é muito rico, muito dinâmico, e, portanto, o ecossistema de publicações também tem que ser um espaço dinâmico para se abrir para essas novas possibilidades, novos formatos e sempre na direção de propiciar uma inteligência coletiva. Bom, por fim, lembrando a Elinor Ostrom, que quando ela, prêmio Nobel, que ganhou um prêmio Nobel em cima da discussão de um extenso trabalho empírico em relação à gestão, à governança dos comuns, Governing the Commons. Depois ela escreveu trabalhos sobre o conhecimento, a informação e conhecimento como parte dos comuns. Ela vai dizer que existe uma grande diferença entre acesso aberto e comuns do conhecimento. Ela vai dizer que as plataformas digitais, elas abriram grandes possibilidades para dar mais robustez aos comuns do conhecimento, mas também abriram grandes vulnerabilidades em termos das possibilidades hoje de concentração, de manipulação desses chamados comuns do conhecimento. Então, ela vai dizer que o conhecimento passa a ser entendido como um comum exatamente no momento em que as próprias plataformas digitais abrem espaço para os chamados free riders, para aqueles que se apropriam da abertura para ganhos rentistas, ganhos em cima da privatização daquilo que é colocado, aberto para o comum. Portanto, pensar na ciência do comum é pensar também na vertente, por exemplo, da ciência cidadã, que não é mera produção de dados, envolve essa coprodução entre conhecimentos chamados especialistas e não especialistas. Como é que os periódicos científicos ou as formas de publicação científica vão lidar com os desafios da interlocução com esses outros atores que não são simplesmente fornecedores de dados, que precisam ter reconhecimento, que precisam ter benefícios resultantes também do uso da sua própria participação para os benefícios sociais daí derivados. Portanto, nós estamos falando que as condições, os processos de produção de conhecimento, eles estão diretamente relacionados ao tipo de resultados e ao tipo de impactos políticos e sociais que a gente quer atingir. E, portanto, hoje a grande discussão é que protocolos, que formas de lidar com esses vários agentes, com esses vários interesses, e que infraestruturas podem ser essas que possibilitam essa dinâmica extremamente ativa de possibilidades de mudanças que o movimento pela ciência aberta pode trazer no sentido de uma nova relação da ciência com a sociedade. E daí que o grupo de pesquisa que nós coordenamos, que é um programa de pesquisa sobre ciência aberta e inovação cidadã, procura fazer exatamente essa relação, ver essa relação direta entre ciência, a abertura da ciência e os processos de mudança social que não só se valem da abertura do conhecimento, mas também são mobilizadores de inovações no próprio modo de fazer ciência. Obrigada. Obrigado, Sarita.